Há muito tempo que se vem confundindo a magia com o prestígio de charlatães, com as alucinações dos doentes e com os crimes de certos malfeitores excepcionais. Muitas pessoas, aliás, definiram de bom grado a magia como a arte de produzir efeitos sem causa. E segundo essa definição, dirá a multidão, com o bom senso que a caracteriza, até nas suas maiores injustiças, que a magia é um absurdo. Adentrar no tema da magia e analisar toda a sua história, teoria e prática é uma tentativa quase impossível. Escolher um ponto de partida para essa tentativa também não é uma tarefa fácil, mas a conclusão mais lógica que mostra por onde devemos começar a mergulhar nesse tema é pela pergunta um tanto quanto comum que a maioria das pessoas fazem: o que é magia? Se formos pesquisar o que é magia no dicionário, uma das definições que encontraremos é a seguinte: magia é a ciência, arte ou prática baseada na crença de que é possível, por intervenção de entes sobrenaturais e fantásticos, produzir efeitos inexplicáveis, especiais, irracionais e sobrenaturais, através de fórmulas mágicas e rituais ocultos. De acordo com o ocultista do século XIX, Aleister Crowley, magia é a ciência e a arte de fazer com que mudanças ocorram em conformidade com a vontade. Donald Michael Gregg, um ocultista e escritor americano, em seu livro Modern Magic, publicado em 1988, acrescenta algo na definição anterior de Crowley. Magia é a ciência e a arte de fazer com que mudanças na consciência ocorram em conformidade com a vontade, usando meios atualmente não compreendidos pela ciência ocidental tradicional. Dick Cicero e sua esposa Sandra Tabata Cicero, no livro de 2019, Golden Dawn Magic, dizem o seguinte: a magia é uma arte e ciência, cujo objetivo é produzir mudanças na realidade interna e externa, realidade subjetiva e objetiva, por meio de conhecimentos dos poderes divinos e a manipulação de forças invisíveis inerentes a ambas as realidades. John Fortune afirmou que a magia é a arte de mudar a consciência de acordo com a vontade, muito similar ao que Aleister Crowley disse. Eliphas Levi também disse o seguinte: a magia não poderia ser o que querem que ela seja os que não a conhecem. Não pertence, aliás, a ninguém de fazer dela isto ou aquilo. Ela é o que é por si mesma, como as matemáticas, porque é a ciência exata e absoluta da natureza e de suas leis. O cientista das religiões, mitólogo e filósofo romeno Mircea Eliade define a magia como uma forma de experiência religiosa arcaica que visa acessar o sagrado e transformar a realidade por meio de rituais e práticas específicas. Ele distingue a magia do pensamento mítico e da religião, embora reconheça que eles estão interconectados. Eliade vê a magia como uma expressão fundamental da busca humana por significado e poder espiritual, presente em diversas culturas ao longo da história. Todas essas definições nos fornecem uma pista, porém não é uma resposta satisfatória sobre o que é magia em si. A maioria das pessoas enxerga a magia como algo banal e infantil, associando-a à indústria cinematográfica, muitas vezes relacionando o termo magia com filmes de fantasia. Além disso, também há uma visão deturpada que foi construída pelas religiões ao longo do tempo, onde magia se tornou algo proibido ou algo demoníaco ou do submundo. Toda essa banalização também é culpa dos infinitos pseudo-magos que vendem mentiras pela internet a fim de obter lucro e nada mais. Também há aqueles que são vítimas das suas próprias ilusões, ou seja, algumas pessoas ingenuamente acreditam em qualquer coisa e rapidamente começam a querer ensinar ou divulgar assuntos que, na verdade, são complexos e demandaria muitos anos de estudo e prática para serem ensinados. Infelizmente, estamos sujeitos a muita informação falsa e sem nenhum fundamento, e raramente nos deparamos com alguma seriedade em torno do tema. Também há uma grande confusão com o termo magia e mágica. A palavra magia advém da palavra grega magos, que por sua vez possivelmente deriva do persa antigo, mogan, que posteriormente se tornou mago ou magos. Esse termo referia-se aos membros de uma casta sacerdotal de sábios da Pérsia ou Babilônia. A palavra mágica também deriva do grego, mais especificamente da palavra grega magia, que se refere aos estudos ou práticas de rituais mágicos. Ao longo do tempo, a palavra mágica passou a se referir mais especificamente aos truques e ilusões realizados por ilusionistas e artistas de palco. Observe que as palavras de fato possuem uma similaridade, porém com significados diferentes.
Magia está intimamente ligada aos antigos sábios ou sacerdotes da Mesopotâmia. Uma das fontes que podemos verificar isso é na obra Histórias, do geógrafo e historiador grego Heródoto. Essa obra foi escrita entre 440 e 430 a.C. Em sua obra, relata que os magos se dedicavam às interpretações de sonhos, além de serem exímios conhecedores de vários rituais. Na literatura cristã, mais especificamente no Evangelho Sinótico, em Mateus capítulo 2, versículo 1 a 7, é citado a visita de alguns magos no nascimento de Jesus. Em algumas traduções, o termo magos é trocado por sábios, sábios das terras do Oriente. A inscrição monumental aquemenida no Monte Berrinstum, na província iraniana do Kermanshah, oeste do Irã, narra a versão oficial da ascensão de Dário I ao poder na Pérsia Antiga. Nesta inscrição, há citações de um mago chamado Gaumanta, ou Gaumata, que é o rival de Dário na história. Esta inscrição é datada de aproximadamente 515 a.C. Bem, até aqui o que estamos vendo é apenas os vestígios históricos onde é possível encontrar o termo mago, que está intimamente associado à palavra magia. Podemos notar que mago geralmente é sempre uma referência aos sacerdotes ou sábios da Mesopotâmia. Porém, vale ressaltar que, segundo o professor alemão de Filologia Indo-Europeia Comparada e Estudos Iranianos, Rüdiger Schmidt, e o historiador holandês especializado em Elamita e Império Aquemenida, Wouter Franklin Meerin Henkelman, o termo mago, embora tradicionalmente associado a uma classe sacerdotal iraniana, tem significado amplo e incerto. Ou seja, não se sabe realmente qual é o verdadeiro significado da palavra, visto que é um termo que remonta a vários séculos e que foi utilizado por várias culturas. Mas, mesmo não existindo nenhuma fonte que assegure o real significado do termo, em todos os manuscritos e obras antigas, a terminologia mago é associado aos sábios e sacerdotes. Muitas vezes, quando pensamos em magia, automaticamente pensamos em rituais, e isso é extremamente natural. Se observarmos que a palavra magia surgiu de um termo que se referia aos antigos sacerdotes da Mesopotâmia, logo fica evidente a relação da magia com os rituais. Desde a antiguidade, diversos povos realizavam rituais, tanto individualmente quanto coletivamente, geralmente relacionados a cerimônias que envolviam a adoração aos deuses do panteão do povo em questão. O desenvolvimento e a compreensão dos rituais eram frequentemente atribuídos aos sacerdotes e sábios que dedicavam suas vidas a esse campo de estudo, além de outros assuntos. Os rituais apresentavam uma ampla diversidade, influenciado pela cultura dos povos participantes e pelo panteão de divindades venerado na respectiva região. A palavra ritual tem origem no latim ritualis, que se relaciona com ritos, significando cerimônia. Etimologicamente, a palavra ritual está associada à ideia de uma prática formalizada ou ordenada que envolve movimento ou ação específica, muitas vezes com propósitos cerimoniais, religiosos ou sociais. Segundo o dicionário Oxford, o primeiro uso conhecido da palavra ritual data do final do século XVI. Os rituais estão presentes na magia, mas será que a magia está presente em todos os rituais? Com certeza não, pois tudo o que realizamos com certa frequência se torna um ritual, como por exemplo escovar os dentes todas as noites antes de dormir. Isso é algo simples, porém ritualístico, mas não há magia alguma nisso. O ritual presente na magia é compartilhado tanto pelas religiões quanto pelas escolas esotéricas, ordens iniciáticas e grupos que aderem a determinadas correntes místicas. De maneira geral, as principais religiões monoteístas não aprovam o uso da palavra magia para os ritos presentes em suas instituições, pois para muitos religiosos, magia é algo proibido por Deus. Normalmente, os religiosos entendem a magia como algo relacionado à prática de feitiçaria, que é um outro termo que muitas vezes se confunde com magia. Feitiço deriva do latim factitious, que pode significar artificial ou não natural, e feitiçaria é derivada de feitiço. Bem, as religiões, principalmente as abraâmicas, interpretam a magia como algo errado devido a algumas passagens presentes nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Estes 5 primeiros livros é conhecido pelos cristãos por Pentateuco e pelos judeus por Torá. Por exemplo, em Êxodos, capítulo 22, versículo 18, diz: "Não deixem viver a feiticeira." Em algumas traduções modernas está a palavra bruxa ao invés de feiticeira, e isso sempre vai depender da edição e da tradução.
Já em Levítico, capítulo 20, versículo 27, diz o seguinte: Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles. O posicionamento do Islã também é contra a prática da magia. No Alcorão da religião muçulmana, há uma passagem na Sura 2, versículo 102, que fala o seguinte: E seguiram o que os demônios apregoavam acerca do reinado de Salomão. Porém, Salomão nunca foi incrédulo. Outros sim foram os demônios que incorreram na incredulidade. Ensinaram aos homens a magia e o que foi revelado aos dois anjos, Harut e Marut, na Babilônia. Ambos a ninguém instruíram sem que dissessem: Somos tão somente uma prova, não vos torneis incrédulos. Porém, os homens aprendiam de ambos como desunir o marido da sua esposa, mas com isso não podiam prejudicar ninguém, a não ser com a anuência de Deus. Os homens aprendiam o que lhes era prejudicial e não o que lhes era benéfico, sabendo que aquele que assim agisse jamais participaria da aventura da outra vida. A que vil preço se venderam, se soubessem. Entre as religiões monoteístas que historicamente demonstraram uma postura mais rigorosa em relação às práticas de magia, destaca-se a religião cristã, particularmente a Igreja Católica. Uma significativa parcela do preconceito associado ao conceito de magia tem origem nas prescrições e normativas presentes nas principais doutrinas religiosas monoteístas globalmente reconhecidas, mas principalmente, como disse antes, foi a instituição chamada Igreja Católica que mais perseguiu quem praticava magia. Porém, é muito importante ressaltar que, se formos analisar os textos sagrados de religiões como o judaísmo, cristianismo e islamismo, iremos encontrar centenas de rituais que envolvem sacrifício de animais, queima de incensos, pedras preciosas e semi-preciosas, oferta de alimentos, roupas singulares específicas para determinados ritos, além de várias interpretações oníricas. Veja esse trecho do Antigo Testamento em Levítico, capítulo 1, versículos 5 a 8. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. A descrição desse ritual completo você pode ler em Levítico, capítulo 1, versículo 1 a 17. Em Êxodo, capítulo 30, versículo 7, diz: E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. O trecho completo você encontrará em Êxodo, capítulo 30, versículo 1 a 10. No Novo Testamento, você também pode ler em Lucas, capítulo 2, versículo 22 a 24, o seguinte: E, cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Aqui nesse trecho final, um par de rolinhas ou 2 pombinhos, esses animais foram ofertados em sacrifício num ritual. O próprio batismo de Jesus, em Mateus capítulo 3, versículo 13 e 17, também é um ritual. No Alcorão, na Sura 22, entre o versículo 34 e 36, tem um trecho que diz: Para cada povo instituímos ritos de sacrifícios para que invoque o nome de Deus. Enfim, existem muitos trechos na literatura religiosa que abordam rituais, interpretação de sonhos e assim sucessivamente. Não há espaço aqui para citar todos. Estes trechos que acabei de ler já servem para mostrar que há uma contradição dentro das leis que os religiosos criam. Além disso, vale observar que a maioria das religiões se desenvolveram com muito sincretismo, ou seja, se desenvolveram com a combinação de diversos cultos ou doutrinas religiosas, com uma reinterpretação de seus elementos. Se a magia está relacionada com conhecimento e rituais, com certeza a magia também está presente nas religiões, mesmo que a maioria das religiões não aceitem usar esse termo. Grande parte da concepção contemporânea de magia tem suas origens na literatura produzida por ordens esotéricas e ocultistas durante a Idade Moderna.
É uma tarefa desafiadora abordar detalhadamente todas as ordens de ocultistas que influenciaram o desenvolvimento da magia em um único vídeo. No entanto, é possível destacar certos indivíduos e grupos cujas contribuições foram significativas para a evolução da prática da magia na era contemporânea. Veja alguns nomes de figuras proeminentes que exerceram grande influência sobre a atmosfera que hoje envolve o conceito de magia. Evidentemente, há uma ampla gama de indivíduos e grupos que contribuíram para a configuração do conceito contemporâneo de magia. A lista apresentada anteriormente é apenas uma amostra limitada destinada a fornecer uma breve visão do assunto. É pertinente ressaltar que a prática da magia transcende fronteiras culturais e étnicas, englobando uma multiplicidade de tradições e povos. Uma análise mais aprofundada revelará um notável sincretismo entre diversas culturas, crenças, mitologias, panteões divinos, rituais variados, alquimia, astrologia, numerologia, xamanismo, filosofia oriental, entre outros elementos. Por último, acredito que, mediante todas essas informações apresentadas, é plenamente possível compreender que a magia ultrapassa as concepções superficiais e preconceituosas frequentemente disseminadas. A magia representa um corpo de conhecimento que transcende a distinção entre o coletivo e o individual, a presença ou ausência de rituais. Em essência, a magia representa uma busca incessante e perene pela sabedoria tanto interna quanto externa, por parte de um ser consciente que existe em sintonia com o cosmos. A nossa própria existência é o resultado de um ritual cósmico, de uma magia que transcende a nossa capacidade de compreensão. Se você gostou desse vídeo, por gentileza, deixe seu like, deixe sua opinião também nos comentários e também compartilhe com os amigos e familiares. Isso com certeza vai sempre nos ajudar a manter o canal em atividade. Gratidão, paz profunda a todos.